Oi, pessoal, tudo bem? Essa é uma aula para os alunos da primeira série do ensino médio. E o que a gente vai falar hoje vai ser sobre, vou apresentar aqui, a lei das proporções fixas. Tá bom? Então, esse é o tema da nossa aula. Esse também foi o tema da aula do Centro de Mídias, mas eu vou falar um pouquinho diferente do que eles falaram para tentar ajudar vocês ao máximo. Bom, o que a gente vai ver hoje? Vamos dar uma revisada na lei de Lavoisier, ou a lei da conservação da massa. Eu falei dela na aula anterior. Então, se você não viu a aula anterior, é muito importante que você veja para entender bem o que a gente vai falar hoje, tá? Depois de a gente rever a lei de Lavoisier, a gente vai finalmente ver a lei de Proust, ou a lei das proporções fixas, que é o que a gente quer ver hoje mesmo, aprendendo de novo. E no final a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Bom, relembrando a lei de Lavoisier, que também pode ser chamada por lei da conservação da massa. Eu tinha falado para vocês sobre a massa, né? Se você ainda não conseguiu entender muito bem o que é massa, eu vou rapidamente explicar novamente. A gente normalmente usa o símbolo M minúsculo, né, para representar a massa de alguma coisa. Ela é uma propriedade física que um corpo, um material tem, que significa um tanto de matéria que está ali contido, né, naquele espaço ali. Então, se eu falo que esse copinho aqui é um corpo, ele tem uma massa M, que é o tanto de matéria que tem contido dentro desse objeto aqui, né? Essa vai ser a massa dele. E como que a gente mede a massa, né? A massa a gente mede em gramas, ou quilogramas, microgramas. Então, tomem cuidado com a unidade, tá? A unidade padrão, normalmente, é em quilogramas. Mas a gente vê, né, que o que significa quilograma? Significa 1000 vezes o grama, né? O que significa o micrograma? Significa 1000 vezes menor que a grama. Então, é só vocês fazerem essas transformações, que são bem simples, mas elas são comuns em exercícios, então prestem bem atenção quando vocês forem fazer, tá bom? Aí a gente conversou um pouco, né, sobre o Lavoisier. O nome inteiro dele, né, é Antoine, eu não sei falar em francês o nome dele, tá? É Antoine Laurent de Lavoisier. Ele morou a vida inteira em Paris, né, ele é francês, ele viveu entre 1743 e 1794, no século XVIII. Ele é considerado o pai da química por causa da lei dele, né, que foi muito importante. Tem uma frase muito famosa dele, né, que, na verdade, a frase original é essa que está embaixo, que é: em uma reação química feita em um recipiente fechado, a massa dos produtos é igual dos reagentes. Mas é mais comum a gente ouvir as pessoas falarem, né, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É basicamente a mesma coisa. A de baixo ela é um pouco mais específica, né? Mas vamos entender, então, por que ele tem essa frase famosa. Essa é a frase, né, da ideia da conservação da massa, da lei de Lavoisier, né? Esse foi um experimento feito por um outro cientista um pouco antes do Lavoisier, que ele conseguiu reagir o gás de hidrogênio, H2, com o gás de oxigênio, o O2, e formava água. Aí para eles era muito estranho, porque eles colocavam num recipiente dois gases que eram incolores, né? Mas aí quando eles faziam essa combustão do gás hidrogênio, formava água, né, dentro desse recipiente, né? Nas paredes assim de vidro era um cilindro, né, que eles usavam, um cilindro de vidro. E aí aparecia água do nada ali, né? Então eles começaram a estudar bastante essa reação de formação da água, porque ela não apareceu do nada. E o Lavoisier, com base nesses estudos, né, também recriou esse experimento com essa reação. Ele conseguiu determinar, então, que a massa de água formada era sempre igual à massa da soma, né, dos reagentes, do hidrogênio e do oxigênio. E ele começou a perceber que isso era uma lei que sempre acontecia, né? Então, a massa das coisas que você coloca para reagir, dos reagentes, é sempre igual à massa final dos produtos formados. Ou seja, não se perde massa, nem se ganha massa, né? As coisas não somem nem aparecem do nada. A matéria não some nem aparece. Isso, então, né, fez com que ele percebesse, aqui é um exemplo que eu coloquei para vocês verem. Se a gente colocar 100 gramas de H2
mais 900 gramas de O2, a gente tem que, no final, obter 1.000 gramas ou 1 quilo de água, tá? Não tem como ter menos ou mais. Isso para qualquer valor que a gente colocar, né? Eu posso pensar, então, para eu conseguir 5 quilos de água, eu preciso, então, ter 500 de hidrogênio e 4,5 quilos de oxigênio. E aí você pode fazer essas continhas, assim, sempre tem que ser uma igualdade, né? Isso foi muito importante, mas antes da gente falar porque foi importante, precisa ter um cuidado grande, que é, se a gente for fazer um experimento e a gente não for atento, né, no jeito que a gente faz, a gente pode falar que ele não seguiu a lei de Lavoisier. Então, aqui, né, no exemplo, a Maria, ela queimou um papel e ela fala, eu fiz esse experimento de uma maneira que eu percebi que a lei de Lavoisier foi respeitada. A massa de produto final, né, que ela obteve era igual à massa que ela começou com os reagentes. Já o João, ele falou que ele fez o mesmo experimento, ele foi lá, queimou o papel e não obteve um resultado que estava de acordo com a lei de Lavoisier. Isso pode acontecer? Depende da situação. Então, a cientista Ana aqui, né, no nosso exemplo, ela estava estudando, então ela sabe qual é a resposta. Ela vai falar para a gente, então, que a Maria, o experimento que ela fez, ela queimou o papel, né, ela começou com 100 gramas de papel, colocou, quer dizer, papel, mais oxigênio ali, né, para fazer a queima, os reagentes tinham 100 gramas no total, aí ela queimou o papel e no final continuou com 100 gramas. Durante todo o processo da reação, se ela ficasse com uma balança embaixo da reação acontecendo, nunca a massa ia variar, ia continuar sempre mostrando ali a 100 gramas. Já o João, ele fez a mesma reação, só que de uma maneira que se perdesse a massa para o ambiente em volta, né, para a vizinhança, a gente chama. Isso é a ideia de sistema aberto e sistema fechado. A Maria, ela fez a reação dentro de um sistema fechado, no qual não há perda ou ganho de massas para a vizinhança, tá bom? Então, não, por exemplo, o gás, que, né, CO2, que libera ali na combustão do papel, ele não vai sair para fora aqui desse recipiente onde ela fez a reação, né, num sistema fechado. Já o João, ele fez num sistema aberto, então foi formado CO2 e ele perdeu para a vizinhança, então ele não conseguiu medir a massa, né, que foi formada de CO2. Então parece que não segue a lei de Lavoisier, porque no final ele começou com 100 gramas, que nem a Ana, mas aí ele viu ali, no final, que deu 50 gramas. Então ele fala, perdi massa, né, não seguiu a lei de Lavoisier, mas isso é errado. A lei de Lavoisier, ela é sempre seguida. O que pode acontecer é que você não usou um sistema fechado, você fez a sua reação no sistema aberto, tá bom? Então, o que é importante da lei de Lavoisier? Que ela consegue falar para a gente, né, com ela, os cientistas, enfim, as pessoas que produzem qualquer coisa, né, numa rede de produção, ou uma pessoa que é dona de um comércio, enfim, que precisa produzir um pão, sei lá, qualquer pessoa que vai fazer uma transformação química, ela consegue, então, dessa maneira, saber de antemão o quanto que ela precisa, por exemplo, dos reagentes, qual é a massa, né, que ela precisa de reagentes para formar um produto. Então, se eu quero fazer 1 quilo de pão, eu sei o quanto que eu tenho que colocar das outras coisas para elas reagirem. E, né, eu sei que no total eu tenho que colocar 1 quilo de reagentes, que vai lá, né, vai fermentar a farinha ali, né, os açúcares que você usa para fazer um pão, né? Tô dando exemplo do pão aqui, mas pode ser qualquer coisa. E aí você tem que ter 1 quilo na soma total das massas dos reagentes para conseguir 1 quilo de produto, tá bom? Ou você pode fazer o caminho contrário, né? Eu não sei o quanto que eu vou conseguir no final, mas eu sei o quanto que eu vou começar usando de reagente. Então, você somando as massas dos reagentes, você sabe quanto de massa você vai ter no final com o produto. Dá, então, para fazer previsões, né, e um melhor preparo para se fazerem as reações químicas. Bom, também é importante, né, com a lei de Lavoisier, a ideia de sistema aberto e fechado, porque a gente fala, né, que a lei de Lavoisier, ela sempre é respeitada, mas a gente consegue observar que ela está sendo respeitada quando a gente analisa um sistema fechado, tá? Que é aquele no qual não tem perda ou ganho de massa para a vizinhança, né, para fora ali, de onde você consegue medir. Porque o gás carbônico, no caso que a gente viu no exemplo anterior, no slide anterior, ele vai para a atmosfera, não tem mais como a gente saber quanto que foi formado, qual do gás CO2 que tem aqui agora foi o que foi formado na sua reação e não era aquele que já está aqui, enfim, então
É só tomar cuidado com essa questão de se o sistema é aberto ou fechado. E uma coisa bem importante que a lei de Lavoisier fez, né, foi que mudou a visão de mundo da época, do século XVIII, né? Naquela época ainda não se entendiam muitas coisas da química, então havia um debate muito grande do que as coisas eram feitas, né? Como as reações funcionavam. Aqui é um resquício assim da grande era da alquimia, né, que se misturava muito as explicações com ideias de crenças ou místicas, né? Então isso fortaleceu a visão de mundo de que a matéria é formada por elementos ou átomos, né, que se recombinam. Então lá no caso da água, né, no exemplo, vou voltar aqui para vocês verem, não é que a água surge a um novo elemento, né? A água é só uma recombinação dos elementos anteriores. Então, as reações, elas só recombinam os elementos. Essa lei, né, ela fortalece essa ideia. Porque aí faz mais sentido que nada surja ou suma, já que não aparece um elemento novo por qualquer outro motivo místico, sei lá, que se possa colocar como explicação. Tá? Então, a ideia de que existem elementos e que a combinação desses elementos cria novas substâncias, que ainda assim são formadas desses mesmos elementos. As reações, então, são só recombinações de tais elementos. Essa parte eu fiz bem rapidinho, porque tem uma aula, né, anterior, então olhe lá se foi muito rápido. Mas então vamos focar hoje na lei de Proust, ou na lei das proporções fixas. Pronto, a moto passou. Bom, começando então, quem que é Proust, né? O nome dele completo era Joseph Louis Proust. Ele também era francês. Nessa época, tinham muitos cientistas, né, da química, químicos importantes na França, principalmente por causa de uma barreira linguística, né? O Lavoisier, por exemplo, ele publicava os livros dele, né, com os estudos em francês. Às vezes, algum outro era traduzido, mas no geral, a academia francesa, né, era quem conseguia ter acesso a esse tipo de dados, né? Então, o Proust, ele foi um contemporâneo do Lavoisier, ele é um pouco mais novo, né, ele nasceu depois, ele nasceu em 1754 e faleceu em 1826, e o que o Proust fez, né, que foi tão importante assim? Ele criou, né, não sei se diria criou, mas ele desvendou essa lei da natureza, né, que pode ser chamada com o nome dele, né, de lei de Proust, ou de lei das proporções fixas. E essa lei foi bem importante porque ela favoreceu também o atomismo, né, a ideia de que a matéria é formada de átomos, que nem a gente representou ali, né, da água, das bolinhas ali de hidrogênio e oxigênio, seriam os átomos, e dos elementos, né, que cada elemento tem um átomo, né, tipo, então o hidrogênio é um átomo de uma forma, né, de um tamanho, enfim, não que eles sabiam disso naquela época, mas, por exemplo, o hidrogênio tem um próton e um elétron, né, o oxigênio já é diferente, mas isso era uma desconfiança que havia naquela época, no século XVIII, né, essa ideia dos elementos e dos átomos. E então as ideias de Proust favoreceram ainda mais a ideia do atomismo. Bom, aí o trabalho dele, né, principal, foi publicado em 1797, foi quando ele realmente escreveu a lei das proporções fixas, que também pode ser chamada de lei das proporções definidas, pode ser fixa ou definida, tá bom? E ele falava, nessa frase bem famosa, que a massa final de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele uma reação química, é sempre igual à massa inicial. Isso é basicamente a lei de Lavoisier, né, que ele colocou aqui. Mas ele reafirmava isso com algo a mais, né? Por quê? Porque ele conseguiu perceber que havia também uma proporção que era sempre seguida. Além de a massa ter que ser sempre igual, né, dos reagentes dos produtos, a soma deles, né, ele percebeu que também havia uma proporção que era sempre respeitada, tá? Então, né, lembrando que a lei dele foi grande base para Dalton, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar do Dalton. Ele é da atomística, a teoria atômica de Dalton. Então, ele usou bastante as ideias de Lavoisier e Proust para conseguir que a sua teoria fosse amplamente aceita. Bom, o que é a proporção fixa, né? Então, olhando para aquele exemplo de novo do gás hidrogênio, o H2, reagindo com o gás oxigênio, o O2,
formando a H2O, que é a água. A ideia é que existe sempre uma proporção bem definida de quanto de cada coisa vai ser formado ou vai ser consumida. Além da massa, né, que a gente falou dos reagentes e produtos, tem também outras proporções. Então, lembra que lá no Lavoisier a gente viu que era 100 mais 900 igual a 1000. Então, o Lavoisier percebeu essa lei que é sempre seguida, né? Mas o Proust ele já percebeu uma outra lei que é, bom, se eu colocar 100 gramas de hidrogênio e isso reage com 900 gramas de oxigênio e forma 1000 gramas de água, agora, se eu colocar 5 vezes mais hidrogênio, eu sei o quanto que vai formar de água e o quanto que precisa de oxigênio para essa reação acontecer completamente, né? Vai precisar também de 5 vezes mais oxigênio e 5 vezes mais, vai formar 5 vezes mais água, tá bom? Então, a gente consegue perceber que se eu multiplicar uma massa, né, se eu usar 5 vezes mais da massa de um dos componentes dessa reação, todas as outras, né, se eu fizer a reação de novo, só que agora com 5 vezes mais hidrogênio, eu vou precisar de 5 vezes mais oxigênio e vai formar 5 vezes mais água, tá? Então, ele começou a brincar com essas razões, né? Se eu quiser, então, fazer... Agora eu quero fazer, em vez de usar 500 gramas de hidrogênio, eu quero usar 10 gramas de hidrogênio. Então, eu sei que vai formar 100 gramas de água. Tá? Eu não preciso usar a lei de Lavoisier, eu posso simplesmente fazer a razão de proporção. Aí você tem que tomar só cuidado se você está aumentando ou diminuindo, né? A razão de proporção aqui entre esse exemplo aqui com essas massas e esse de baixo do meio, né? O primeiro exemplo de cima aqui, 100, 900 mil, e o do meio, 500, 4.500 e 5.000, a razão é 5, né? De proporção. Só que se você estiver indo de 100 para 500, é 5 vezes mais, né? Vezes 5. Mas se você estiver indo de 500 para 100, é 5 vezes menos, né? Então é dividido por 5. Tá bom? Então ele começou a perceber que existem essas proporções fixas, e isso acelerava muito para eles conseguirem determinar o quanto eles precisavam de uma substância para fazer uma reação da maneira que eles gostariam, né? Bom, então, né, da maneira similar que a gente fez da outra vez, o que é mais importante da lei de Proust, né, ou da proporção definida ou fixa? É que a ideia de que quanto se precisa ou quanto forma, que nem a lei de Lavoisier. Você vai conseguir saber melhor ou fazer boas previsões do quanto você precisa de reagentes ou quanto vai formar do produto que você tem interesse. E também a ideia de sistema aberto e fechado continua sendo seguida, porque se você, né, volta aqui nesse exemplo, se você fizer essa reação no sistema aberto, pode ser que a água formada ela sai ali do seu lugar onde você está medindo, né, as massas para descobrir o quanto foi formado de água. Normalmente aqui na combustão, né, do hidrogênio, isso acontece com calor, né? Então a água formada normalmente está no estado de vapor, por isso que ela tem um Vzinho ali, né? H2O e um Vzinho. Se não for num ambiente, né, fechado, num sistema fechado, você vai perder essa massa para o ambiente, para a vizinhança. Então, você poderia pensar que não seguiu a proporção fixa, né? Então, essa proporção não é tão fixa assim. Mas, na verdade, sempre segue, tá? Então, tomar cuidado com a ideia de sistema aberto e fechado. E também, da mesma maneira que a lei de Lavoisier, também foi bem importante para fazer essa mudança de visão de mundo na época do século XVIII, que é a ideia de que a matéria é formada por elementos, mais especificamente por átomos depois, né, quando Dalton, poucos anos depois de Proust, defende a teoria, né, atômica dele, e que esses átomos, né, eles se recombinam e formam as novas substâncias. Então, a mesa aqui, que tem madeira, ela não é feita do elemento madeira, né? A madeira é feita do elemento carbono, com hidrogênio, enfim. A celulose da madeira, né, que é uma molécula, ela é um composto de elementos diferentes. Tá? Então, isso é uma coisa que ajudou muito, porque eles achavam que a água era um elemento, né? A madeira era outro elemento. E não, né? Bom, agora vamos fazer alguns exercícios, porque eu acho que dessa maneira é que a gente vai realmente entender a ideia da proporção definida. E a lei das proporções definidas, ela sempre está junto com a lei da constante das massas, né? A lei de Lavoisier e Proust. Por quê? Porque não tem como nenhuma das duas não ser seguidas, né?
Bom, então, ó, um exemplo aqui, né, que tá faltando vários valores. Tem como a gente saber todos esses valores, tá? O primeiro aqui, né, eu fiz um experimento 1, no qual eu coloquei 36 gramas de carbono e eu reagi esse carbono com oxigênio. Coloquei 96 gramas de oxigênio lá para reagir. Vou queimar o carbono, né, vai reagir com o O2. Quando reage assim com O2, a gente fala que é a queima, né, combustão. Aí vai formar CO2, né, o gás carbônico, dióxido de carbono. Eu quero saber o quanto que vai ser formado no final. Quanto será que eu consigo formar de CO2 quando eu reajo 36 gramas de carbono com 96 gramas de oxigênio? Bom, a gente pode usar a lei de Lavoisier para conseguir resolver, né? Se a gente sabe que a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes, então a gente sabe que 36 mais 96 vai ser igual a A, que é a massa, né, dos produtos. O único produto que vai ter é o dióxido de carbono, o CO2. Então, 36 mais 96 vai dar 132. O valor de A vai ter que ser 132. Eu vou preenchendo aqui com vocês. Ó, vou diminuir aqui. Vou mudar aqui A. A gente descobriu que é 36 mais 96, que é 132. Aí agora a gente sabe que no próximo exemplo aqui, né? No experimento 2, a gente tem 264 gramas de CO2 sendo formados, né? Então, agora eu quero formar 264 gramas de CO2. Eu não quero formar só 132. Quanto que eu vou precisar de carbono e oxigênio? Eu sei que a soma de B mais C tem que ser igual a 264. Mas só com essa informação, né, B mais C igual a 264, eu não consigo saber quem é B e quem é C. Porque B pode ser 1, C pode ser 263. 1 mais 263 é 264. B pode ser 2, C pode ser 262. Enfim, tem infinitos valores que B e C podem ser para dar 264. Mas tem só uma resposta, né? Não dá para B ser qualquer massa e C ser qualquer massa. Então, para a gente descobrir, a gente tem que perceber qual é a razão de proporção que tem entre o experimento 1 e 2. Né? No experimento 1, a gente sabe que tem a massa de 132 gramas de CO2 sendo formadas. Só que no 2, a massa agora é o dobro, né? 264. Tem uma razão aqui entre esses dois valores. A razão é 2 vezes, né? De 132 para 264 é 2 vezes mais, porque 264 é o dobro de 132. Mas se eu quisesse fazer o caminho contrário, né? 264 dividido por 2 é 132. Bom, mas eu quero fazer o caminho do experimento 1 por 2, né? Então, a razão de proporção aqui, ela é vezes 2, né? Então, eu vou saber que B tem que ser o dobro do valor de 36. C tem que ser o dobro do valor de 96. Então, ó, vamos lá. Eu sei que B é 2 vezes 36, que vai dar 72. E C é 2 vezes 96, que vai dar 180, 192. Aí. Agora, para a gente ter certeza, né, a gente poderia usar a lei de Lavoisier, que é a ideia de que a gente tem que seguir ela, né? Ela é uma lei, então 72 mais 192 tem que ser igual a 264. Deixa eu ver aqui na calculadora, só para não errar a conta. Tá certinho. 72 mais 192 é igual a 264, tá? Então, ó, a gente conseguiu calcular agora o B e o C. Vamos tentar fazer agora, né, no experimento 3. Ele fala, né, que, ó, agora eu vou usar 7,2 gramas de carbono. Eu quero saber o quanto de oxigênio eu vou precisar e reagindo, né, essa quantidade D de oxigênio com 7,2 gramas de carbono, vou formar uma quantidade E, que eu também quero saber, de gás carbônico. Quanto que tem que ser, né? Ó, a gente pode ver que
Aqui, né, a razão de proporção entre o experimento 2 e o 3, passando do 2 para o 3, é dividido por 10, né? São 10 vezes menos que eu vou usar de carbono no experimento 3. Então, o D tem que ser 10 vezes menor do que esse valor aqui, né? Do que 192. E o E tem que ser 10 vezes menor do que 264. Então, vou colocar aqui, né, que quanto que é 192 dividido por 10? É 19,2 gramas. E aqui vai ter que ser 264 dividido por 10, que é 26,4. Somando 7,2 com 19,2, tem que dar 26,4 e dá mesmo, é verdade. Esse valor aqui tá certo. Então, tá tudo seguindo, por enquanto, a lei de Proust e a lei de Lavoisier, e esses valores estão corretos, tá? Do quanto vai ser formado, quanto precisa de cada reagente ou produto. Agora, por fim, vamos tentar ver, né, num quarto experimento com essa reação, quero descobrir esse valor de carbono, né, da massa F, e eu sei que vai ser utilizado 57,6 gramas de oxigênio e 79,2 gramas vão ser formados de CO2. Então, quanto que eu preciso de carbono, né, que é o valor F? Eu posso usar a lei de Lavoisier, por exemplo, e eu vou saber que F mais 57,6 tem que ser igual a 79,2. Então, se eu fizer, né, a diferença ali, né, quanto que falta quanto que eu preciso somar com 57,6 para chegar em 79,2. Mas eu posso também só usar a lei de Proust e, né, percebendo uma razão de proporção entre o experimento 3 e o 4, eu consigo também achar, então, qual que vai ser o F. Vamos tentar fazer pela lei de Proust? Bom, se eu pegar 26,4, multiplicar por 2, vai dar 52,8. 52,8. Mas, né, não é essa a razão ainda. Vamos ver se é 3 vezes maior, né? Se eu pegar 26,4, multiplicar por 3, 26,4 vezes 3, vai dar 79,2. Então, a razão entre o experimento 3 e 4 é que o experimento 4 está formando 3 vezes mais CO2 do que no 3. Tá? Então, aqui, desse valor para o de baixo, a gente tem uma razão vezes 3, né, de 3 vezes mais. O 79,2 dividido por 3 dá 26,4. Então, a razão aqui é 3. Sabendo isso, então, para achar o F, eu sei que o F tem que ser 3 vezes maior do que 7,2. Então, se eu fizer 7,2 vezes 3, tem que dar o valor de F, que é 21,6. O valor aqui, né, de F, que era a massa do carbono no experimento 4, é 21,6 gramas, que somados com a massa de O2 desse experimento 4, que foi 57,6 gramas, isso resulta em 79,2 gramas de CO2, tá? Então, aqui a gente conseguiu calcular todos os valores que estavam faltando, usando a lei de Lavoisier e de Proust. Tá bom? Então, vamos fazer esse último exercício para treinar bem e conseguir entender. Essas leis são bem simples, tá? É só você ver que é tudo como se fossem pequenas equações, que ou você vai somar os valores ou você vai multiplicar, ou dividir, né? Pode ser multiplicado por um número, por exemplo, por meio, né? Significa, então, dividir por 2. Bom, então vamos aqui descobrir nesse exemplo aqui, né? Do gás nitrogênio reagindo com o hidrogênio, formando o NH3. Aqui, ó, eu sei, né, que eu tenho uma massa A, que vai reagir com uma massa B de H2, e vai formar 17 gramas de NH3. Mas eu não tenho ainda como saber quanto é A e B, né? Porque eu não tenho nenhuma razão de proporção aqui ainda. Vamos olhar o experimento de baixo. Né, agora foi usado uma massa C de N2, com 9 gramas de H2, e isso formou D gramas de NH3. Ainda não dá para saber o quanto que vai ser A, B, C ou D, né? Porque aqui a gente não consegue descobrir a razão de proporção ainda, e não dá para usar a lei de Lavoisier, né, para descobrir o valor de cada incógnita ainda, né? A gente tem muita incógnita e pouca informação.
Mas olha o experimento 3, ele deu um pouco mais de informação nas massas, né? Ele falou que tem 4,5 gramas de H2 e 25,5 gramas de NH3. Pela lei de Lavoisier, a gente já conseguiria achar o E, quanto que vale o E. O E tem que ser, né, E mais 4,5 igual a 25,5. Então, vamos já saber quanto que precisa, né, de N2 no experimento 3, que é o valor E, que é 25,5 menos 4,5, que é o quanto falta, né, para chegar em 25,5. O valor de E, ele vai ser 21, tá? Se vocês fizerem a continha, vocês vão ver que é 21 gramas. Bom, apresentando aqui de novo. Aí, né, a gente descobriu os valores para o experimento 3, vamos tentar descobrir para o experimento 2. A gente viu, ó, que aqui, né, do experimento 3 para o 2, o que mudou foi que no 2 ele está usando o dobro da massa de H2 nessa reação. Então, a razão de proporção, né, de 3 para 2 é 2 vezes maior. Sabendo disso, então, o valor C tem que ser o dobro de 21 gramas e o D também tem que ser o dobro de 25,5 gramas. Tá? Quanto que é o dobro de 21? É 42, né? Então, vou colocar aqui que o C tem que ser 42. Aí, foi 42. E o D tem que ser 51, né? 25,5 vezes 2 é 51. Então, 42 mais 9 igual a 51. Agora, vamos ver aqui essas últimas incógnitas, que são a A e o B. Agora, a gente, né, sabe que aqui, ó, no experimento 1 foi formado 17 gramas de NH3. No 2, formou 51 gramas de NH3. Qual é a razão de proporção existente aqui, né? Na verdade, agora, em vez de formar 51 gramas, formou 3 vezes menos, que são 17 gramas, né? 51 dividido por 17 é 3. Então, a razão de proporção é 3 aqui entre eles. 3 vezes menor, tá? Porque a gente está, né, saindo de um número maior para chegar num menor. Então, tem que ser... Quanto que tem que ser o valor de B? Ele tem que ser 3 vezes menor do que 9. Qual valor é 3 vezes menor do que 9? O 3, né? Se eu pegar 9 e dividir por 3, o valor final, o resultado é 3. Agora, qual que é o valor de A? Tem que ser um valor 3 vezes menor do que 42. Ou a gente pode usar a lei de Lavoisier aqui em vez da de Proust, né? A de Proust a gente faria 42 dividido por 3. Mas finge que você não quer fazer essa conta. Aí você pode usar de Lavoisier, você sabe que A mais 3 tem que ser igual a 17. Que número somado com 3 dá 17? O número 14, né? 14 mais 3 igual a 17. Então agora, ó, a gente conseguiu de novo achar todas as massas que a gente não estava, né, sabendo ainda para fazer essa reação com 14 gramas de N2 ou com 9 gramas de H2, ou se eu quiser formar 25,5 gramas de NH3, eu sei o quanto que eu preciso de N2 ou de H2. Então, tudo isso, a lei de Lavoisier, junto com a de Proust, nessa nova lei que a gente está estudando agora, elas conseguem dar essas informações. E tudo isso serviu muito para o avanço da ciência, da química, né, dos sistemas de produção. E tudo que a gente tem hoje em dia é feito por reações químicas, né, em processos industriais, e todos eles levam em consideração essas leis, porque elas, afinal de contas, são leis que são sempre seguidas na natureza. Então, eu espero que tenha dado para entender o que é a lei de Proust, a lei da proporção fixa, ou, né, a da proporção definida, e também a lei de Lavoisier, né, que a gente deu uma revisada. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não fiquem com essa dúvida, perguntem para mim ou para o professor lá no grupo do WhatsApp, a gente responde para vocês. Não deixem de ver a aula do Centro de MITS, porque ela vai também dar outros exemplos, outros exercícios, explicar de uma maneira diferente da que eu expliquei, então talvez, se você não entendeu com o jeito que eu expliquei, pode ser que você entenda lá também. A ideia é que vocês tenham o máximo de apoio para aprender esses conceitos, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.